Olá, Dani, bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo e você? Maravilha, por aqui também está tudo ótimo. Dani, dando continuidade àquele assunto que a gente desenvolveu, que tantas pessoas perguntaram para a gente falar um pouquinho mais, que foi no nosso episódio passado, sobre como adquirir conhecimento te traz a segurança que você precisa, tanto para a sua carreira, quanto para o projeto que você tem. Enfim, conhecimento nunca é demais e traz a segurança que a gente precisa, né? É E, verdade. então, aproveitando, vamos colocar um link aí. Vamos trazer hoje, aproveitando esse gancho, falar um pouquinho sobre maturidade profissional. Esse assunto é ótimo, né? A gente adora falar sobre ele. Verdade, verdade. A gente estava conversando aqui nos bastidores sobre como essa maturidade profissional ela é importante para que a gente realmente consiga colocar o nosso melhor para o nosso cliente. No nosso caso, né, somos coaches, para os nossos coaches. Mas, independente disso, até mesmo para o empreendedor ou para o empresário, a pessoa coloca todo o seu conhecimento, toda a maturidade que ele tem profissional em prática. Uhum. Então, o conhecimento sem a prática, ele não leva à maturidade profissional. A maturidade profissional, ela não depende da idade cronológica, ela não É. depende da quantidade de conhecimento que você já adquiriu até aqui. E sim, o que você colocou em prática? Como você colocou em prática? Isso te trouxe experiência? É sobre isso que a gente vai falar hoje. E é bem isso, né? Quando você fala, né? Como colocou em prática, né? Isso te trouxe experiência. E quando a gente chega num certo nível, né? De conhecimento, de experiência mesmo de vida, de trabalho, né? Essas experiências, elas naturalmente, elas vão te deixando com mais segurança, mais maduro, né? Que é o que a gente fala da maturidade profissional, que muitas vezes você não precisa, você consegue lidar com as situações até mesmo quando é novo, não vem aquele medo, aquela insegurança natural que quando a gente não tem ainda esse certo nível, a gente sente mais. Não é que não sente, mas é bem menor, né? Essa maturidade, ela vem com o tempo, com a experiência, e é por isso que a gente fala tanto de conhecimento, de adquirir os conhecimentos, seja na sua área, áreas afins, outros tipos de conhecimento, porque tudo vai juntando, vai alimentando. E aí sim, quando você vai ter, no caso que você e eu, a gente fala bastante com líderes, com empreendedores, né, gestores. Quanto mais essa experiência, porque é algo que não é aprendido, não é num processo de coach ou de desenvolvimento, um treinamento, você vai aprender isso, né? É uma bagagem que a gente traz, e com isso a gente consegue desenvolver muito melhor o negócio, a nossa carreira, porque você já tem isso dentro de você, né? Aquela coisa que muitas vezes não dá para explicar. No entanto, a gente tem isso e consegue desenvolver e ter maiores resultados, melhores resultados em tudo aquilo que a gente faz. É isso, né? Exatamente. Sabe que me veio agora a lembrança? Eu sou uma pessoa que eu tenho uma característica muito forte, assim como você, gosta muito de fazer curso. Então, se aparece uma coisa nova, a gente já logo imagina, nossa, eu preciso aprender isso daqui, porque isso aqui É, vai me agregar e muito. é, E com o passar dos anos, falando de maturidade profissional, eu percebi que não adianta eu pegar 10 cursos para fazer ao longo do ano, como já é. aconteceu. Aconteceu o ano de eu fazer 12 cursos no ano. Cada mês eu estava fazendo uma especialidade diferente. Não adianta nada eu ter adquirido todo aquele conhecimento se eu não coloquei em prática. Então, Uhum. inclusive, é uma sugestão que eu dou para os meus coaches, para os meus clientes hoje em dia, foca até mesmo no conhecimento que você vai adquirir. Você precisa otimizar o seu tempo e colocar aquele Sim. conhecimento em prática. Então, nada adianta você fazer um monte de curso para agregar currículo, sendo que você não vai colocar aquilo em prática, aquilo não vai resolver seu problema de imediato. Porque a Uhum. gente lida com pessoas que estão em ação o tempo todo. Faz uma Sim. sessão de coaching com a gente, ou adquire conhecimento em um outro lugar de uma outra forma, e a pessoa imediatamente coloca em prática, porque nós não estamos mais naquele momento só de adquirir conhecimento. Então, pegou o conhecimento, coloca em prática. Para isso, você precisa saber exatamente o que você precisa naquele momento. Uhum. Muitas vezes existem cursos, especializações que podem parecer super interessante a título de currículo, mas você vai colocar em prática?
aquilo realmente vai te servir nesse momento exato? Muito mais vale um curso menor, mais compacto e que vai te servir nesse exato momento do que você pegar uma certificação de Harvard, por exemplo, e que você não use por agora, ou talvez nunca coloque totalmente em prática Só tudo. pelo título, né? Exatamente, somente pelo título, somente pelo... existe também uma vaidade, né, profissional, de colocar no currículo, olha, eu fiz esse curso em tal lugar, esse curso em tal lugar, mas vem cá, isso realmente vai servir? Nós vivemos uma era em que tudo tem que ser colocado em prática imediata. Sim. Para nós, hoje em dia, é imediatismo, imediatismo. Então, se você não gera resultado de imediato, aquele conhecimento não vai te servir de nada. Então, muito mais vale você adquirir um conhecimento que realmente está focado naquela sua necessidade imediata do que você pegar um outro conhecimento que está ligado muito mais a currículo e praticidade. É isso que você está falando. Eu tô lembrando da época de escola, né? Que é onde a gente é obrigado a aprender as coisas, a gente aprende muita coisa e depois muita coisa você esquece, porque realmente naquele momento a gente não coloca nada do que se aprende na escola em prática, né? Pelo menos na minha época era assim, né? Eu vejo hoje na época das minhas filhas o negócio é um pouco mais dinâmico, mas mesmo assim, às vezes elas falam: para que eu vou aprender isso? Não vou usar para nada. No entanto, não é que não serve para nada, são conhecimentos diferentes. É aquilo que você vai aprendendo para desenvolver as várias características, para poder ter noção de várias coisas, enfim. Agora, quando a gente vai crescendo, eu fiz esse comparativo porque é justamente isso que você está falando. Às vezes quer fazer tanto, vou buscar conhecimento, engole tanta coisa e não usa para nada, acaba esquecendo, porque não coloca em prática. Então, com a maturidade, você começa a olhar os cursos com uma outra visão. Uma coisa muito interessante que você, com certeza, já passou por isso, os nossos clientes de coaching, né? Faz um processo de coaching, geralmente, os processos de coaching demoram 4, 5, às vezes até um ano, dependendo do processo, né? Então, é bastante tempo. E nesse às vezes 3 meses, né? Um processo menor, que seja, nesse tempo, o nosso cliente ele aprende tanta coisa e ele é um processo duradouro, porque o processo de coaching é justamente isso, é um processo onde ele vai se manter, você vai ficar aquele tempo com o seu cliente, no entanto, a maneira como ele aprende é um processo duradouro, é para a vida toda. Porque ele aprende e já coloca em prática. É uma sessão que ele tem ali por semana e ele já coloca em prática. E é muito legal, alguns clientes, ao longo desses anos, e com você, com certeza já aconteceu isso, Marina, é assim, você pega um cliente hoje, faz um processo com ele, ok, passam-se 2, 3 anos, ele volta para fazer um processo com você, para alguma outra meta, algum outro objetivo, e você vê o quanto que ele desabrochou, o quanto que ele aprendeu, assim, tantas coisas, a maturidade que veio com o tempo, né? E isso é muito bacana porque ele aprendeu como colocar o conhecimento adquirido em prática. E isso faz total diferença na carreira, no trabalho, nos negócios, você não fica embotado, né? Isso pode parecer, às vezes, besteira, né? Para quem às vezes está escutando falar, mas elas estão falando uma coisa óbvia. Parece, é óbvio, só que nem todo mundo, a grande maioria não faz dessa forma, né? E aí fica assim, a diferença, fala assim, por que essa pessoa, tudo que ela faz dá certo? Por que é mais fácil para uns e para mim não é? Porque quando você vai olhar, qual que é seu nível de busca de coisas novas, né? Não só naquilo que você está fazendo, mas de outras coisas afins que vão te agregar também, né? A tua cabeça, quando você tem essa cabeça mais aberta, a busca de coisas, eu falo assim, uma cabeça mais globalizada, né? Que você parece um robozinho assim, sabe? Tipo, vai passando laser assim, vai pegando todo o conhecimento, mas pega aquilo que realmente é um conhecimento mais filtrado. Essas pessoas, elas têm uma capacidade de inovar, uma capacidade criativa maior, uma capacidade de jogo de cintura, de soluções, busca de soluções, né? Então, é isso que eu quero dizer. Quando você tem essa maturidade que você adquire através do seu conhecimento e anos de experiências
experiência também, você consegue olhar mais para buscas das soluções, né? De abrir para possibilidades, você começa a ver novas possibilidades, não só de um lado, né? A gente vê muito isso, muitas pessoas que só veem aquilo. Eu pego, é direto isso, eu vejo. Pessoas que eu conheço, novos clientes, eles só estão vendo aquele caminho. Não consegue olhar o resto, né? O todo, pelo outro lado. Então, essa maturidade que nós estamos falando, eu adquiro de uma hora para outra, não é que você adquire de uma hora para outra, ela vai vindo com o tempo. No entanto, ela pode ser despertada de uma outra forma, né? É disso que eu quero falar, porque as pessoas, assim, vão adquirindo experiência ao longo da vida, vão colhendo essas informações, no entanto, a forma como é colocada não é exatamente a maneira onde ela vai obter os melhores resultados, ou maiores resultados. Resultado a gente sempre tem. Agora, qual que é o nível de resultado que você está tendo em relação àquilo? Né? Então, isso é muito importante, né? Isso é muito legal quando você vê isso nas pessoas, os nossos clientes, quando eles conseguem colocar tudo isso em prática, onde eles conseguem melhores resultados para eles. Dani, você falou uma coisa interessante, você falou do óbvio. Às vezes as pessoas podem pensar, nossa, mas elas estão falando, como você bem disse, elas estão falando do óbvio. E isso que pega. Não adianta você ser um super chefe de cozinha, saber fazer altos pratos, se você não faz um arroz e feijão bem feito. Então, a base está no óbvio. Mas e aí? Você está praticando o óbvio? Às vezes a gente escuta a mesma coisa várias vezes, que você já não aguenta mais escutar aquilo. E você pensa, gente, mas isso eu já sei. Tudo bem, você já sabe, mas você está colocando em prática? Porque é colocar em prática que vai fazer a diferença. São aqueles pequenos hábitos, hábitos diários, hábitos relacionados à sua vida pessoal, à sua vida profissional. Às vezes mesmo o hábito do estudo, o hábito de adquirir conhecimento, o hábito de colocar aquele conhecimento em prática, nem que seja imediatamente, só para você não esquecer e ficar guardado na sua memória, em algum lugar da sua memória. Mas, de qualquer forma, você partiu para a ação. Você saiu do... é óbvio que está falando, mas e aí? É óbvio o que você está fazendo? Faça o óbvio, faça o arroz com feijão. Essa é a dica que eu quero deixar aqui hoje para todo mundo que está escutando a gente, que está assistindo a gente. Nunca subestime o óbvio. Porque a maturidade profissional, independente da idade cronológica ou da idade profissional, de quantos anos você já está naquela carreira, naquela profissão, faça sempre o óbvio. É o óbvio que leva a gente da onde a gente está para onde a gente quer chegar. Exatamente, é isso mesmo, né? Como dizia a minha filha maior, né, para minha filha menor, ela falava assim: é óbvio, Valentina, é óbvio. Aí ela achando que ela... É óbvio! Eu deixava, a gente olhava, né? Falava, deixa ela falar do jeito que ela quer, quando ela descobrir o que ela está falando, né? Que não é óbvio, mas era tão assim que é óbvio, né? Porque assim, para a gente é claro, né? Mas para nós, para os outros não é. Justamente porque quando você tem essa cabeça mais aberta para o novo, eu vou desvendar as coisas. Como é que eu vou explicar isso? Às vezes me dá uma certa agonia, Marina, quando eu vejo pessoas, às vezes nem são clientes meus, nada disso. Pessoas, a gente conversando, você está fazendo um curso, você está batendo papo com as pessoas, enfim, né? Às vezes até mesmo no Instagram, em tudo. O quanto que aquela pessoa é agarrada com aquela ideia de dificuldade, né? Existem pessoas que são agarradas com a ideia de soluções, de busca, do desenrolar. Tem pessoas que são muito agarradas a problema, a que não dá certo, né? Que o óbvio é o óbvio negativo, né? De que para mim não dá, para mim não é assim, as coisas não são tão fáceis como você está falando, né? Realmente, as coisas são desafiadoras para todos nós. E são pequenas coisas, isso daqui é importante as pessoas, né, para quem está assistindo, escutando a gente, pensar que nível que você está.
né? Porque, assim, nós duas, né? As pessoas que trabalham com desenvolvimento humano, desenvolvimento de pessoas, cada um na sua área, a gente tem um certo grau de conhecimento, né? Então, o nosso grau de conhecimento, a gente já passou pelas etapas daquela parte da autoestima, a parte da curva da mudança, em relação aos sentimentos, a gente sabe melhor entender isso e ter um entendimento maior em relação às pessoas que não passaram ou por um processo de coach ou que não estudam isso, né? Para nós que conhecemos, já é um desafio, porque nós somos seres humanos, nós temos as nossas questões pessoais, e mesmo assim, tendo esse conhecimento, a gente às vezes tem um certo desafio por passar por elas. No entanto, a gente consegue passar mais rápido, porque a gente sabe mais ou menos que caminho percorrer, né? Então, é sempre olhar que nível que você está, do conhecimento que você precisa. Né? Então, quando a gente fala assim, eu não sou muito adepta à motivação, motivacionais, essas coisas motivacionais. Eu não sou contra, mas eu, Daniela, eu não sou muito adepta a isso, coisas motivacionais, sabe? Eu sou adepta ao conhecimento, uma parte mais racional do negócio, de olhar. Então, tá, então a gente tem a fase do conhecimento, da autoestima. Como é que anda a tua autoestima? De você buscar um conhecimento em relação àquilo. Né? A gestão das emoções, ao conhecimento de como você está naquela parte de procrastinar em relação ao tempo, de ajustes de tempo. Então, são várias coisinhas, são vários degraus. Degraus ou degraus? Nem sei como é que fala isso. Steps. Vários steps. Anyway, tá vendo? Eu não sei degraus. 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 O professor de português saberia melhor aqui, tá vendo? Olha o conhecimento. Não sei. Quais os steps? Qual step? Que fica mais fácil mesmo. Qual step que você tá? Então, isso é muito importante, porque a gente está falando do quê? Vamos falar de um empreendedor que tem seu negócio, né? Então tá, ele tem o conhecimento técnico do negócio dele, ele tem um conhecimento técnico de administração, ele tem um conhecimento técnico maravilhoso que ele precisa. Agora, o conhecimento dele colocar em prática, dele olhar aquilo como uma solução legal para ele, e não como um problema, né? Porque o empreendedor, ele tem o quê? Ele tem muitos desafios, muito mais desafios do que quando você trabalha dentro de uma empresa. Tá? Você tem muito mais responsabilidades diferentes. Então, como que ele está ali, ao nível de conhecimento dele, de lidar com essas situações, de firme e forte naquilo que ele precisa, não importa o tamanho da empresa. Né? Então, o que a gente está falando da maturidade profissional é isso. Né? Quando eu falo de conhecimento, qual o nível de conhecimento que você está naquilo que você precisa. Porque são duas coisas. Uma, você, enquanto pessoa, está preparado para ter o outro tipo de conhecimento que você precisa. Porque aí você vai adquirindo essa maturidade de olhar o todo, saber aonde que está faltando, aonde que eu preciso preencher agora, qual a caixinha que eu preciso ir lá colocar mais coisas. Então, eu vejo muito esse universo, né, de quando a gente vai ficando mais maduro profissionalmente, não tem, assim, o topo da maturidade, não tem. O ser humano, ele está indo cada vez mais. A gente é imaturo em algumas coisas, é mais maduro em outras, a gente vai indo. E isso que é importante, é o step by step, né? Exatamente. Você disse bem. Eu estava pensando exatamente nisso também. Não existe limite para essa maturidade, porque não existe limite para a quantidade de conhecimento que você quer adquirir e o que você está pronto para colocar em prática. Então, é uma jornada. Não tem uma chegada, não tem um ponto de chegada, tem um ponto de partida, que é aquele momento que você decide adquirir conhecimento e colocar em prática. E é uma jornada que você vai indo, caminhando, né? Os steps. Os steps. Exatamente. E não tem fim, porque você está sempre com um objetivo novo, você está sempre com uma proposta nova de vida, às vezes, né? Não só de negócio. Enfim, a gente está sempre nesse processo, nessa jornada de crescimento, né? E eu posso dar um exemplo prático disso, para as pessoas poderem entender mais a fundo o que a gente está querendo dizer. É assim, vamos imaginar assim, dentro de um curso você tem um negócio X e você entra
para fazer um curso especialmente para aquele seu negócio. Vamos pegar aqui um curso do quê? Vamos pegar um curso de alguma coisa. Da área alimentícia. Vamos pegar assim, tá? Você trabalha, o seu negócio é da área alimentícia. Você trabalha com alimentos. Ou bem-estar, enfim, você entra num curso que é exatamente que tem a linguagem do seu negócio, que ali tudo que você vai aprender é para a área alimentícia ou bem-estar. Você vai entrar num curso onde vai falar sobre mídia, onde vai falar sobre precificação, onde vai falar sobre administração, criatividade, enfim, várias coisas. E você entrou num curso, tá? Então todo mundo ali está falando a mesma língua. Tá? Você entende, os professores, né, ali, eles vão estar falando direcionado para o seu negócio. Se você prestar atenção dentro desse curso, isso eu não estou inventando, a gente já conversou até sobre isso muitas vezes, é normal acontecer, nós já participamos, quando a gente fez certificação, primeira certificação de coach, quantas pessoas lá, realmente, isso faz o quê? Mais de 10 anos atrás, quantas pessoas daquela sala de aula lá, ficaram, né? Então, aí você entra dentro desse curso, você vai vendo o nível de aprendizado que cada um vai adquirindo. Né? Você vai passando as aulas, vai passando o tempo e você vai vendo que algumas pessoas elas vão ficando para trás, elas só enxergam problema. É muito nítido isso. Aqui todo mundo já deve ter tido esse tipo de experiência, de participar de um curso onde todo mundo está ali com o mesmo objetivo de negócio, tá? E pessoas que vão ficando para trás e as outras que vão deslanchando, que elas trazem coisas novas para a aula, que elas fazem perguntas inteligentes, não perguntas para poder aparecer no curso, pessoas que elas agregam, né, que conseguem ter essa conexão. E ela sai desse curso realmente com uma outra visão, ela sai com esse curso com várias ideias, durante o curso ela já vai colocando em prática, enquanto que outras, o nível de aproveitamento é muito pequeno. Elas só enxergam problema, elas só enxergam, mas isso é muito difícil. Isso daqui vai sair da minha rotina, não dá para eu fazer, porque eu tenho que fazer isso, e dentro do meu dia não, isso daqui não dá. Ele consegue. Então, é muito nítido isso. Então, é sobre isso, a maturidade profissional do que eu estava falando. Qual que é o tipo de conhecimento que essa pessoa daqui que está ficando para trás, ela precisa ter antes de entrar num curso desse? Entende? Do que aquela que ela já está preparada para receber aquelas informações, que para ela vai ser uau, que bacana que eu tenho que fazer isso, quantas coisas novas que está acontecendo aqui, ela consegue agregar com o que ela tem, com as coisas novas que ela vai ter. E ela sabe que vai dar trabalho fazer muitas coisas. Quando você faz um curso desse mais parrudo, você tem muito conhecimento, muito material. Enquanto que outras não estão preparadas para isso e acha difícil, ela continua sempre no mesmo lugar. E isso a gente vê tanto uma pessoa mais nova quanto uma pessoa mais velha. Não importa. Então, a maturidade profissional também, como você fala o tempo inteiro, que não está ligada à cronologia, né? Mas está ligado ao que vai dentro da cabeça, ao nível de conhecimento que você vai colocando dentro da sua vida todos os dias. E esse preparo, ele é muito importante. Exatamente. Eu gostei muito dessa sua colocação, porque é uma verdade muito forte para mim, que essa maturidade, ela também tem muito a ver com que curso que você vai pegar, que curso que você vai fazer, porque nem todo curso que você vai, nem todo curso que te desperta interesse, talvez seja aquele curso que você vai ter melhor aproveitamento. Uhum. É como se você entrasse na escola primária para aprender matemática, você começa ali com a tabuada, né? Bom, pelo menos na nossa época era com a tabuada. Você começa ali, então, com os cálculos mais básicos, e aí, então, você vai amadurecendo, até você chegar, de repente, se você se interessar, você pode ir até para uma faculdade de física. Mas o que adianta trazer para uma pessoa que está aprendendo as primeiras equações matemáticas agora um conhecimento avançado de física? Então, a gente tem que percorrer um caminho para entender melhor o que você quer, aonde você quer chegar e que curso vai te beneficiar ainda mais e melhor, dentro daquilo que você tem como objetivo. É bem isso. Né? Então, uma dica muito importante disso que eu vejo, do que a gente está conversando hoje, assim, que eu levo muito isso para mim, levo muito isso para o meu cliente, é o que você está buscando,
né? O que que você realmente está buscando, né? Qual que é teu negócio? Né? Quando eu falo negócio, o que você quer, né? O teu negócio é para quê? Para que ele serve? Você, o que você quer exatamente? Né? E aí você começa a crescer em cima daquilo, a buscar aquele conhecimento, você começa a resgatar o que você já tem ali, muitas coisas elas estão ali adormecidas, aí você resgata, acende, outras coisas você põe de lado. Então, sempre se fazer essa pergunta: qual é o meu negócio? O que eu quero exatamente? Isso é uma coisa que eu falo sempre, com os processos de coach. Às vezes estou conversando com um cliente, ele está meio assim, eu falo, pera, né? O que você quer? Primeira coisa, quem tem que querer aqui é você, não eu não quero nada, você é que tem que querer, né? O que eu quero eu resolvo, agora aqui dentro, o que que você está querendo, o que que você está buscando? Então, quando a gente tem isso muito claro naquilo que a gente está buscando, fica mais fácil a gente trilhar o caminho, fica mais fácil a gente enxergar oportunidades, criar oportunidades, ver novas possibilidades, né? E isso parece que, mas isso todo mundo fala o tempo inteiro. É falado o tempo inteiro porque tem alguma razão de ser, né? Então, tem pessoas que falam por falar, mas muitas pessoas, elas falam com embasamento, que primeira coisa o que você quer. Isso é muito importante. E quando a gente define, a gente tem muito bem essa clareza, a gente consegue fazer as coisas. É igual uma viagem, né? Você fala, eu vou viajar. Para onde você vai? Tanto faz, não sei. Para onde? Você tem que ter clareza exatamente para onde você vai viajar. Vou viajar para a Europa. Mas para onde? Tem um monte, né, de lugares que você possa ir. Então, isso, vou viajar para a França, mas exatamente qual lugar? Você quer ir para Paris? Você quer para alguma outra cidade? Para onde você quer ir? Né? Então, quando você vê, começa com aqui e vai diminuindo cada vez mais. E quando você consegue diminuir tudo e ver aquele pontinho com muita clareza, é aqui exatamente onde eu quero chegar, é para esse lugar que eu quero ir, aí sim a gente consegue começar a desenvolver. E isso é para tudo, não é para um único lugar, para vários lugares. É para a vida, né, para a parte profissional, pessoal, para a parte profissional, para a parte financeira, para a parte de relacionamento, para a família. A gente tem vários lugares onde a gente quer chegar. E isso é muito importante, está muito claro. A gente vê, não é óbvio. É óbvio, Daniela e Marina, que vocês estão falando, mas o quanto que você está praticando esse óbvio, como você falou, né? Exatamente, é a prática desse óbvio que vai te levar onde você quer chegar. Exatamente. Dani, quero te agradecer demais por mais essa conversa super produtiva, uma conversa gostosa, e é uma conversa que a gente tem no nosso dia a dia, e a gente está trazendo aqui para poder dividir com outras pessoas, porque eu tenho certeza que, apesar de ser óbvio, muitas pessoas podem ser beneficiadas escutando o que a gente tem conversado, o que a gente está dividindo de conhecimento entre nós e com as pessoas que estão aqui prontas para ouvir e assistir a gente. É verdade. Muito obrigada. Adorei, como sempre, conversar com você. Foi muito bom. E vamos praticar o óbvio, né? Exatamente. A gente se encontra no próximo episódio. Beijo. Até. Beijo. Tchau, tchau.